quando a gente é adolescente e tem amigos que já tocam, a gente se influencia pelos amigos. Eu tinha uma turminha que um tocava baixo, outro tocava guitarra, outro tocava batera, e eu não tocava nada. Falei, pô, mas e agora, né? Um dia eu tava na casa dos amigos, simplesmente peguei o baixo e fiz 3 notas, e os caras falaram assim, ô, você toca? Você gosta de tocar? Eu falei, não, nunca toquei. Primeira vez, pô, por que você não toca? Por que você não aprende? Eu cheguei em casa e falei assim, mãe, eu queria fazer uma aula de guitarra, apesar de ter pego o baixo. E comecei a aprender muito rápido. Fui fazer aula de violão, fui fazer aula de guitarra, comecei a aprender e gostando de rock. Tocando rock, tocando rock. Mais tarde, eu comecei a sentir dificuldade de trabalhar só com rock. Eu senti a necessidade de querer aprender outras coisas. Então eu precisava fazer aula, eu precisava estudar num lugar bacana. Foi aí que eu descobri o Conservatório de Tatuí. E aí foi um divisor de água na minha vida. Onde eu descobri que a guitarra e que a música é muito mais além do que a gente, daquela turminha de amigos que eu tinha quando eu tinha 12, 13 anos, que é ensaiar em casa e fazer 2 acordinhos lá e mandar bola. É muito mais difícil que isso. Guitarra é um instrumento muito difícil de ser tocado, é muito difícil aprender a tocar bem a guitarra. Estudar demais, tem que ter muita perseverança, muita paciência. É bem difícil mesmo. Então eu classifico como divisor de águas na minha vida, antes e depois de Tatuí. Então na realidade foi um pouco diferente da história do Tonhão. Quando eu tinha por volta de 6 anos de idade, minha família sempre foi evangélica e eu comecei na bateria. Comecei a tocar bateria na igreja brincando e tal. Como todo mundo, assim, né? Criança tal, se importa mais com essa coisa do barulho e tal. Peguei a bateria, tinha um sofá em casa, comprei uma baqueta primeiro, demoli o sofá lá de casa, que virou só espuma. Aí depois na realidade comecei a tocar. Aí tinha um baixista. E eu fazia as levadas, fazia as batidas e tal, e o baixista não tava começando a entender. Eu peguei e falei, vou tentar tocar um pouco do contrabaixo. Antes disso, comecei a estudar um pouco de bateria tal, com 8 anos assim, aí foi se passando. Com os 14 anos já falei, deu esse lance aí lá tal, eu falei, vou começar a tocar contrabaixo. A partir daí peguei gosto pela coisa, aí comprei um instrumento, aí como todo moleque também tinha uma banda de garagem, que era com uma galera também daqui de Campinas, que também se tornaram todos profissionais também, que era o Tarcísio, que ele era dono de um estúdio também, e o Caio, uns outros rapaziada aí daqui do cenário aqui de Campinas. Beleza, continuamos, aí eu falei, vou começar a estudar. Aí 4 cordas, 6 cordas, fiquei um tempo tocando 6 cordas, eu fui para 5 cordas e tocando e fazendo essa onda do rock and roll, tocando também lá na igreja e tal. Aí fui também, graças a Deus, não tenho preconceito nenhum, já toquei em vários gêneros, desde tchá-tchá-tchá, candomblé, ao gospel, ao pagode, ao sertanejo. E graças a Deus não tenho nenhum preconceito quanto a isso. E adoro todos os ritmos, assim. Tenho esse dom aí de gostar de tudo, assim. Porque tem gente que fica meio marcado naquilo, assim. Eu já não tenho isso, assim. Se a música é boa e o som tá rolando, é ali que eu quero estar, assim, para tentar até aprender muito mais de tudo ali. E estamos levando até hoje, assim, graças a Deus já acompanhei vários artistas também do gênero, assim, alguns não. Toquei com uma galera assim, o GR que é do rock and roll, toquei com a rapaziada aí com o Benito de Paula, que já é do samba, já toquei, né, em banda de baile, normal, já toquei na TV aí agora recentemente com a Hebe. No mundo do MPB agora a gente fez uma participação com o Jorge Versilo e estamos fazendo umas outras coisas. Então tá sendo bem legal assim no contexto geral. E agora a gente recebeu essa proposta aí de fazer esse trabalho aqui que, assim, na minha carreira, desde dessa época até hoje, assim, dentro do cenário da música instrumental aqui em Campinas, eu acho que está sendo um dos projetos assim, que eu tô vendo mais viabilidade em tudo, assim, que eu acho que é uma coisa séria e que estava faltando até aí dentro
que foi a Live Music que teve essa ideia aí. E a gente está participando, estou super feliz de estar aqui. Vamos fazer o projeto andar. Vamos ver o que dá aí no som. Então, na realidade eu acho que eu fiquei até um pouco meio chato, né? Eu me tornei um cara meio chato assim, até porque eu fico prestando atenção num lance que o baixo é percussivo, é harmonia, é melodia, tudo ao mesmo tempo, mas eu fico em cima do ditado rítmico ali, da batera. Eu tenho que ter essa pulsação, ela, graças a Deus, eu acho que eu tenho ela dentro do meu corpo, assim, a pulsação é isso aí que tá rolando. E eu sempre fico meio ligado assim na bateria, então eu fico andando junto ali. Mas eu acho que foi o fundamental, assim, até pra ter esse corpo, né? Essa estrutura de você ter o beat dentro do seu coração, assim, pra você tocar ele natural, assim. Que isso é uma coisa natural, né? Esse negócio de ter o andamento e ter o beat não tem varinha mágica, né? Você vai, você estuda com metrônomo, lógico, pra você ter a precisão. Mas pra você brincar dentro do ritmo ali, o batera e o baixo assim que faz essa coisa acontecer. Eu acho que teve 100% de influência. Ser baterista me ajudou pra caramba no lance do estudo, sim. Eu comecei tocando violão. Aprendi a tocar violão sozinho. E eu não consegui dar continuidade porque eu moro numa cidade do interior, a família não apoiava e não tinha quem desse aula e tal, eu desisti, deixei pra lá. E quando eu tinha 22 anos, 22 anos, eu fui numa festa que tava rolando um som lá, um primo tinha uma batera lá e tal. E não tinha ninguém tocando lá, tinha uma galera com guitarra lá e tal. Eu sentei na batera e fui tocar. Aí chegou um cara e falou: "Ô, você faz aula com quem?" Eu falei: "Não, eu nunca toquei batera." Ele falou: "Pô," e esse cara já era baterista, né? Ele falou: "Pô, você leva jeito e tal, não sei o quê." Não dei muita atenção pro nego, né? E voltei lá na casa desse meu primo, aí toquei um pouco lá, falei: "Caramba, será que leva jeito mesmo e tal, né?" E tinha uma galerinha que tocava lá, fiz um som com eles e tal. Mas não levei muito a sério. Fizemos algumas coisas lá e tal, tocamos umas musiquinhas lá de Legião Urbana, essas coisas, né, de pop rock e tal. E só que eu senti um gosto especial, assim, sabe? Eu falei: "Poxa vida, que legal, né? Tô tocando batera, né?" Mas não dei muita atenção pra isso, eu ainda tinha um outro emprego que eu trabalhava e tal. Ah, eu decidi ser músico quando eu vi um cara tocar aqui de Campinas chamado Ramon Montanher. Esse cara pra mim foi a minha principal influência assim na bateria e foi meu primeiro professor, na verdade, né? Eu aprendi a ler música com ele e a primeira oportunidade que eu tive também veio dele. Foi um convite para dar aula numa escola aqui de Campinas chamada Drumfield, que é do Alexandre Cunha também, acabei conhecendo o Alexandre depois também, e através deles conheci música brasileira, grandes bateristas, me apresentaram discos, DVDs, um monte de coisa. Eles já tinham gravado aquela fita Brazilian Duet e tal, não sei o quê. E eu comecei a estudar, a fazer aula com o Ramon, e eu recebi o convite para dar aula lá na Drumfield, um ano depois que eu comecei a fazer aula com o Ramon. Isso eu tinha 27 anos de idade. Comecei a estudar música tarde, assim, né? Com 28, eu recebi o convite para dar aula na escola dele. E eu trabalhei lá por 6 anos na escola. Aí, através deles que eu falo, o Ramon e o Alexandre, que são dois caras, assim, que eu devo toda a minha carreira como músico, assim, tudo que eu tenho hoje, eu acho que eu devo agradecer muito a esses dois caras, o Ramon e o Alexandre, pela oportunidade, não só de trabalho na escola, mas através da escola conheci várias gigs, assim, que eu fui no lugar do Alexandre, no lugar do Ramon, gigs interessantes, que eu ficava com medo de gigs de choro, eu conheci vários músicos aqui de Campinas. E aconteceu uma coisa muito legal em 2008. O Alexandre Cunha falou do festival da Oder e Modern Drummer que teve, né? Que foi um festival de nível nacional. E ele perguntou se eu não queria participar. Eu falei: "Poxa, mas será e tal, né?"
E eu fiquei muito feliz de ter participado porque teve uma eliminatória em São Paulo, eu não estava levando muita fé, fiquei em terceiro lugar lá na eliminatória de São Paulo. Depois gravamos, saiu um DVD disso daí. Fiquei entre os 20 lá, tem 1.500 bateristas. Fiquei entre os 20 lá dessa seletiva. E eu saí de lá aprendi muito com a turma, um pessoal maravilhoso que participou do festival. E saiu um DVD disso daí, muito legal. Agora, a sinceridade, assim, eu preciso ser sincero, né? Lógico, né? Eu nunca fiz um trabalho desse nível aqui, sabe? Chegar num estúdio como esse aqui, eu preciso falar disso daí porque essa é a minha realidade. Eu acho que é importante pra mim falar isso. Eu nunca participei de um trabalho desse nível de música instrumental, num estúdio como esse, num lugar como esse aqui, com uma equipe técnica como essa daqui. Já gravei em outros lugares, mas para mim, se eu pudesse falar hoje, o trabalho mais importante que eu fiz na minha vida foi esse daqui. Sinceridade. Agradeço muito essa receptividade de vocês. Olha, por causa da minha idade, eu acho que eu sou privilegiado que eu vivi os anos 80 imensamente, né? Porque nos anos 80 foi bom pra tudo, né? Pra tudo, pra rock, pra MPB, pra música instrumental. Eu vi Ticoria no pátio da Unicamp. Primeira vez que eu vi Frank Gambale tocar daquele jeito, eu falei, fiquei impressionante. Então os anos 80 foi demais. E eu acho que isso fez muito parte da minha formação musical. Que eu ouvi rock, eu ouvi MPB, eu ouvi o jazz. Pat Metheny, os anos 80 do Pat Metheny foi demais. Miles Davis lançou discos muito bons nos anos 80. Então, para mim, os anos 80 foi muito importante como formação musical. De formação musical que eu digo, de incorporar e passar isso na hora de estar tocando. Na realidade, as coisas vão mudando, mas com certeza a música nos anos 80 e 90 é 100% do que a gente vem trazendo para os anos 2000, assim. A queda foi muito grande, assim, em termos de qualidade. Se você pegar uma banda de rock dos anos 90 e uma banda de rock dos anos... Não falando que não tenha coisa boa nos anos 2000, no ano 2000, mas a geração de 90 e 80 foi um exemplo, assim, que eu posso falar porque eu vivi nela e não tem comparação. Mas é isso daí, eu acho que eu trouxe muito essa coisa aí, mesmo das bandinhas de garagem, que eu sempre escutei, Camisa de Vênus, galera aí, Titãs, tal, mas tinha musicalidade. Era muito rico, né? Era muito mais rico do que Plebe Rude, falando mais dessa galera das antigas, assim. E hoje a gente já não posso dizer isso, mas graças a Deus a gente continua escutando as outras coisas. Igual o Tonhão disse, o Ticoria, eu vi o Mike Stern aqui na Lagoa do Taquaró, que é uns caras, foi o Jeff Randall de Bash, veio o Dave Weckl. Então a gente sempre se preocupou em estar no cenário de escutar coisa boa. Assim, eu acho que eu tô escutando umas coisas assim, uma referência legal. Então é isso aí. Com relação à mídia, hoje em dia não dá pra gente falar o que tá acontecendo coisa boa. Com relação à mídia. Tem muita coisa boa rolando? Tem, mas nenhuma tá na mídia. Porque o que tá rolando é o sertanejo universitário, é o funk. Não cabe a nós aqui ficar depreciando esse tipo de música, como o próprio André falou, preconceito nenhum. Sou contra preconceito zero, de qualquer espécie. Mas a música boa não tá na mídia, como teve nos anos 80 e no começo dos anos 90. Eu toco com o André já há bastante tempo, já há uns 10 anos. Mais ou menos. Mais ou menos uns 10 anos eu toco com o André. Você é um santo, né? Um rock and roll. A gente fazia um pop lá num bar em Joaquim Egídio. E na hora que pintou o convite da live para esse projeto, eu precisei montar uma banda e chamei o André. E o André, por consequência, chamou o Ricardo. E graças a Deus o som fluiu muito rápido e muito bem.
porque eu acredito muito nesse lance de energia, que não adianta para mim não adianta o músico tocar super bem e a energia dele não bater com a minha. Não vai dar certo. Para mim não vai dar certo. Eu acredito muito nesse lance de energia. Então, eu tive um privilégio grande de ter um baixista excepcional e um batera sem palavras que a energia bateu com a minha assim perfeitamente, foi como uma luva, parece que a gente toca junto a vida toda. Tem um DVD, na verdade não era um DVD, era um VHS, chamado The Soul Cages, do Sting, que tinha um cara lá, tinha não, tem porque ele tá vivo ainda, chamado Vinny Colaiuta, que tocava com o Sting. E esse VHS ele me foi apresentado por um amigo da minha cidade. E ele tinha uma videolocadora lá e tal. Ele me emprestou essa fita, eu falei, poxa, não vou devolver mais essa fita. E eu assisti, porque era uma coisa, apesar de ser o Sting ser tocar música pop, os músicos eles tocavam muito soltos, muito abertos e tal. Então eu comecei a buscar a história desse cara, do Vinny Colaiuta. E eu acho que eu tive o privilégio de conhecer bastante coisa, até pela essa facilidade da internet, dos CDs, eu vejo a galera falando aí das antigas aí que tinha que botar uma fita cassete, voltar e ouvir 10 vezes. E eu já não tive essa dificuldade, já tive tudo na mão, já tinha onde comprar material em São Paulo, o próprio Ramon me fornecia um monte de disco lá, me emprestava disco para gravar, levava para casa, gravar, ficava ouvindo que nem louco lá. Então, o fato de eu ter começado mais tarde me colocou uma responsabilidade muito grande, porque eu queria ser músico, eu precisava fazer alguma coisa para isso. E a galera falava, meu, você quer ser músico, você tem que estudar no mínimo 5 horas por dia aí durante uns 10 anos. Então eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E eu peguei tanto gosto pela coisa que eu ficava estudando. Eu peguei uns 3 anos assim, 4 anos assim, de 2003 até 2007 mais ou menos, estudando entre 8 a 10 horas todos os dias. Então foi um trabalho, e foi um trabalho muito depressivo também, né? Porque eu não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia o que tinha por trás disso daí. Porque eu fazia, estudava, não tocava com ninguém, tocava com poucas pessoas, não conseguia grana com isso. Falei, meu Deus, será que. E o Ramon, a galera, não, vai lá que você vai conseguir, coisa e tal. E, meu, andava ali a pé, levava a batera dentro do ônibus. Foi uma coisa muito difícil, sabe? Mas hoje. Isso é antes da Ferrari, né? Hoje posso falar que eu sou um cara realizado, porque eu dou aula, Tá colhendo os eu frutos, toco, né? exatamente, eu recebo vários convites, alguns bons, alguns não tão bons, mas o interessante é receber os convites, falar, poxa, alguém tá lembrando de mim, alguém tá querendo o meu trabalho, alguém tá visualizando alguma coisa boa em mim, né? E isso pra mim é muito importante. Então eu agradeço sempre todos os convites que eu tenho de trabalho, porque eu respeito todos os tipos de trabalho, respeito muito as pessoas e os trabalhos que estão por trás dessas pessoas. Então, a minha realização, eu acho que é pessoal, é muito através das pessoas que me chamam, né? Porque isso aqui é uma realização, fazer um som desse aqui, que é uma coisa que eu gosto de fazer, que é música instrumental, né? Mais ligada pro jazz, pro fusion, pra música brasileira. No caso aqui do tema que a gente vai estar mostrando, apresentando aqui o fusion, né? E então, poxa, eu me sinto um cara realizado com isso daí. Tocar com esses caras aí que já estão no cenário há tanto tempo, pô, é motivo de aprendizado, né? Então, eu passei por várias fases mesmo, como você disse, Clebão. Eu tive as influências dos guitarristas de rock, como o Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath. Eu ouvi tudo isso, AC/DC. Então,
todas essas bandas me influenciaram muito com relação a solo, a riff, essas coisas. Eu tive a fase da MPB, então eu ouvi os caras do violão, ouvi Toquinho, ouvi João Bosco, ouvi Lula Galvão. Depois eu tive a fase do jazz, ouvi Pat Metheny, George Benson. Então, e ouvi os meus professores em Tatuí me influenciaram demais, Fernando Correia, Fábio Leal. Então eu posso dizer que eu tive influência de muita gente. Mas chegou um ponto que eu queria buscar a minha identidade. Falei, eu quero tocar como o Tonhão toca. Eu não quero tocar como o Pat Metheny toca. Eu busquei muito isso. Eu ficava vendo os vídeos, falei, não, eu quero tocar igual esse cara, eu quero tocar igual esse cara. Não, desencana, eu quero tocar igual o Tonhão Coimbra toca. Isso é muito difícil. Eu acho que é o top do músico conseguir buscar a sua identidade. Esse cara toca igual esse cara. Eu toco igual a esse cara. Não, eu toco com o meu som. Esse é o meu som, esse é o meu improviso. Alguém ouvir e falou assim, aquilo lá é o Tonhão Coimbra tocando. Então a gente capta todas essas influências, põe dentro, mas na hora de tocar a gente tem que buscar a nossa. Pra mim é o mais difícil. Eu não sei se eu busquei isso ainda, não sei se eu tô conseguindo isso ainda. Porque tem muita gente que fala, pô, eu ouvi seu som, legal, parece um pouco de George Benson, né? Tem gente que fala, você mesmo falou uma vez, parece tá me soando o Hélio Delmiro. Claro, eu fico lisonjeado e acho que é um elogio isso pra mim. Claro, falar, se o solo tá parecido com o George Benson, na minha opinião, como guitarrista, pra mim a formação mais difícil de se tocar música instrumental é no trio. Principalmente pro guitarrista. Pro pianista é um pouco mais fácil por causa da estrutura do instrumento mesmo. De harmona e de fazer tudo junto. O guitarrista pra mim, a formação mais difícil que tem. É a formação que eu mais gosto porque me exige. Estou tendo que estudar e buscar mais sonoridades com relação a isso. Foram muitas, viu? Assim, como eu te disse, irmão, eu gosto de tudo, né? Escuto assim com atenção desde não porque sertanejo raiz tal, não sei o que, não. Vamos escutar lá o princípio, escutei pagode, já toquei muito e toco até hoje, samba, escutei a galera, dos baixistas, assim, que é do meu instrumento, no mundo do samba, assim, sempre escutei o Luizão Maia, que é o tio do Arthur, que também, pra mim é um cara, assim, que às vezes que eu conheci, depois a gente saiu pra conversar, pra mim é um fã do cara, assim, depois do tio dele. Depois vim conhecer também o filho o que chama o irmão do Pedro Mariano, que é o Marcelo Mariano, que é um baixista também, que tocou um lance lá com o Dairi, já tocou com o Djavan, já tocou com esses caras. Nesse cenário aí de música brasileira, assim. Aí, tem a galera também que eu estudei aqui em Campinas e em São Paulo, né? Eu estudei com o Gilberto Decilos, não sei se vai também tá nesse projeto. O Matsuda é outro também que a gente fez algumas coisas juntos, me passou várias figurinhas, ele falava, não, você vai me dar, não, a gente vai trocar figurinha e tal. É um cara assim sensacional também. Edu Martins de São Paulo, que já tocou com o Léo Ganderman, já fez umas outras coisas, também fui lá fazer algumas coisas. Então essa galera aí, o Jorge Oscar, que era da Unicamp, que também já fez com a galera, já também fui lá. E teve muitos músicos aí que foi exemplo, assim, se eu for ficar falando. Aí tem a galera da gringa, né, que aí é outro mundo, né, como eu falo assim, que eles são pra mim, os caras, o Marcus Miller, o Pat Tucci, e assim, tem vários outros caras aí das outras cenas aí. Mas escutei um pouco de tudo e um pouco de cada um. Falando de grandes artistas, assim, que eu começando, assim, eu toquei já num grupo de pagode que é, assim, bem legal de São Paulo, que chamava Grupo Sensação, que tem um baixista que é legal na cena, assim, que ele, logo que ele saiu eu entrei, que é um que chama Prateado, que ele é do Rio de Janeiro, foi o convite dele e tal, trabalhei com essa galera, porque ele tinha montado um outro grupo no Rio,
Com Benito de Paula a gente já trabalhou. Trabalhei com o Gerry Adriani também, que é da cena do rock and roll, que é um cara que eu acho muito legal, assim, das antigas, muito legal. Fizemos essa participação agora no programa da Hebe e tal, que foi recente que ela faleceu. Foi um puta aprendizado, que foi o maestro Jeter, que ele que coordena também, professor, puta, um músico assim da melhor qualidade, maestro da Zizi Posse, com o Jorge Versilo também que a gente fez algumas coisas. E várias galeras aí que não sei se eu tô esquecendo de alguém assim, que já participei assim. Eu toquei com uma banda nos anos 90 que se chamava Bamba Azul, que por coincidência foi a primeira banda que a Live Music trabalhou. Foi uma banda, foi uma banda bem importante na minha vida com relação a tudo. A experiência que a gente viveu com essa banda foi uma coisa muito bacana. Não vou nem ficar falando, entrar em muitos detalhes porque não vem ao caso. Mas foi uma banda que tinha 3 compositores muito bons. E eu acho que por causa disso que houve um certo conflito e a banda não foi pra frente, porque ela tinha tudo pra estourar no Brasil todo, essa banda. Era uma banda com composições bem legais. A gente gravou no estúdio do Bonadil, o Bonadil produziu, gravou umas guitas. Foi uma experiência super marcante na minha vida. Não deu certo, mas a vida continua. Eu trago essa experiência comigo como aprendizado de saber o que dá certo e o que não dá certo. A gente viveu muitas experiências, inclusive com você, Kleber. A gente sabe como é que é o relacionamento de empresário e banda. Então foi uma experiência muito bacana. Mas depois disso, eu fui fazer freeze em bandas de baile, bandas pop. Eu virei um músico free depois disso. Até me encontrar como compositor e tentar seguir a minha carreira. Quando eu me encontrei como compositor, foi quando eu me descobri, falei, ó, essa é a minha praia. É compor, é gravar, é seguir o meu trabalho. Eu acho que cai de novo naquele lance que eu estava te falando, naquele papo de buscar identidade. Eu acho que é isso que o músico, quando está querendo virar um improvisador, busca, né? Porque o improviso nada mais do que uma composição que você está fazendo na hora. E você transformar aquilo numa música, fazer o arranjo, escrever, tudo, é o caminho que eu busco no momento. Eu comecei a tocar numa banda chamada Vermelho 23, que era uma banda de baile que trabalhava com uma empresa de formaturas, que a gente viajou bastante pelo Brasil aí, né? Foi uma escola também, né? Banda de baile é uma escola, né? Que você toca de tudo, né? Foi lá que eu aprendi, tive um grande aprendizado com essa galera aí. Ah, toquei com a dupla sertaneja Felipe Falcão, que já estão na estrada aí há mais de 30 anos aí. Acompanhei eles. Acompanhei outras duplas também. Toquei no grupo de choro e samba, chamado Choro pro Santo, com o pessoal da Unicamp aqui de Campinas, com Adriano Dias e a galera lá. Quarteto de Cordas Vocais, que é um grupo de choro também e samba das antigas aí, muito legal. E atualmente eu toco numa banda de samba rock chamada Virado a Paulista, que é samba rock e toca Jorge Benjor, Wilson Simonal, Clube do Balanço, essa galera aí. Então acho que as coisas que eu fiz assim, que eu acho que foram legais pra mim, teve os freelances assim também de bandas regionais assim, né, que foram legais, mas essas foram acho que as que mais eu toquei, que mais tempo eu fiquei assim que eu poderia falar. É um prazer estar participando do projeto, dá pra perceber que é um projeto sério, é um projeto que tem um objetivo, né, de
não só de divulgar o trabalho que está sendo feito aqui no estúdio, a live em si, mas o trabalho dos músicos também. Então isso é muito legal ver e sentir isso daí, porque a gente sente que está fazendo um trabalho verdadeiro. Não estou fazendo uma coisa à toa, vou lá, eu ganho dinheiro, tal. Porque o propósito aqui não é nem a fama e nem o dinheiro. O propósito é o prazer de tocar, é o prazer de estar com amigos, de conhecer gente, de conhecer um estúdio maravilhoso que nem esse daqui, com uma equipe maravilhosa que nem foi essa daqui. Pra mim hoje foi um dia muito especial assim, eu tenho muito que agradecer vocês e galera aqui que a gente fez um som junto. É um prazer estar aqui com vocês. Campinas precisava disso. Vou aproveitar que esse projeto vai para o Brasil, vai estar na internet por causa da globalização, vai para o mundo. Campinas precisava disso. Campinas é uma cidade que estava com a cultura jogada às traças. Já faz um tempo já. Eu estou em Campinas há muitos anos e eu sei disso. Eu sei do que eu estou falando. A cena musical em Campinas rolava muito, muito, muito mais do que rola hoje em dia. E a gente tem tanto músico bom, tanto músico bom. Os músicos que vão participar desse CD e DVD são os melhores músicos do Brasil. E eu não preciso falar isso para puxar saco de ninguém, porque são mesmo. A gente tem bateristas aqui como o Alexandre Cunha, que faz turnê na Europa, na Ásia. Tem o Ramon, que toca com todo mundo em São Paulo, é referência de baterista no Brasil. Jaime Pladeval, Bebeto. Beto Kobayashi, que pra mim é um dos melhores guitarristas do Brasil, sem dúvida nenhuma. Então Campinas precisava desse incentivo cultural que a live está proporcionando pra gente, para mostrar pro Brasil o quanto Campinas é rico em música e em músico. É um projeto ímpar, inédito aqui em Campinas, que eu tenho certeza que vai ter o 2, o 3, o 4, porque esse já deu certo, com certeza. É um projeto revolucionário, eu diria, aqui em Campinas, que nunca teve. Os músicos era sempre um pra lá, um pra cá, uma panelinha aqui. E reunir essa galera é coisa. Eu não tenho nem palavras para dizer o que você está fazendo, Kleber. Eu só tenho a agradecer. Eu acho que todos os músicos que vão passar por aqui vão dizer isso para você. Eu só tenho a agradecer o que você está fazendo por Campinas, o que você está fazendo pela gente. O meu amigo Ricardo falou: ó, eu fiquei 10 horas estudando. Eu ficava também 6 horas estudando. É difícil ficar em casa sozinho num quarto estudando para você ser músico e você ir pra rua tocar depois e ser maltratado por um dono de bar, achar que você que tá fazendo um favor para você, te dar um sanduíche com queijo frio no fim da noite porque pô, você veio no meu bar tocar. É uma profissão que sofre muito preconceito. Eu sofri muito preconceito. Já me perguntaram várias vezes no que eu trabalho. Eu falo, eu sou músico. Não, mas você não trabalha? Então o que você está fazendo pelos músicos de Campinas não tem palavra. É uma coisa extraordinária. Só tenho a agradecer de coração mesmo a oportunidade de estar participando de um CD com um dos melhores músicos do Brasil. Isso para mim é uma honra. É isso aí. O potencial desse projeto aqui para mim é uma honra enorme, até porque se tornou um sonho, tanto do projeto, um sonho individual de cada um, porque a gente da época que a gente veio até agora, o sonho que todo músico tem é esse daqui, é estar aqui para fazer o que você trouxe de uma vida inteira, né? Porque você vai estar passando aquilo pro seu instrumento, que é o seu sentimento. E eu acho que hoje todo mundo conseguiu colocar aqui o sentimento que todo mundo queria, acho que todo mundo ficou feliz, como o Ricardo disse, a gente não está aqui pelo dinheiro e nem por outra coisa. O que trouxe a gente aqui
foi o prazer de estar aqui e conhecer pessoas novas que sabem que daqui pra frente tudo vai ser diferente e todo mundo tem um sonho. Não existe quem não tem um sonho. E o nosso, da parte do nosso sonho está sendo realizado aqui. E eu acho que eu quis fazer o melhor possível e vou aprender muito nesse DVD e nesse CD que só vai ter os feras aqui. Pô, eu me sinto assim uma honra, tá? Com a galera aí que, pô, eu não preciso nem falar nomes, né? Todo mundo sabe quem é e eles vão estar aqui, todo mundo vai escutar e não tem o porquê. E eu acho que vai assim, falando do convite do Tonhão que me fez, eu não conhecia nem a live e nem esse projeto, fui conhecendo aos poucos, mas a partir da hora que eu entrei aqui eu já senti que não tem o porquê não dar sequência, vai ser de 1 até Quantos 1 quiser. milhão e não tenho muito o que falar, é mais isso daí mesmo, é um agradecimento até que eu tô fazendo pra galera aqui, pra você, pro Kleber e pro Marcos aí, que tiveram a iniciativa, que todo mundo sempre falou assim, mas se tornar a realidade diferente e tem que ter uma pessoa dentro de milhões, que é a cidade, pra ter essa atitude e fazer o sonho de todos que falam dentro de 10 anos pra cá, não sei quanto tempo, se tornar realidade. E essa pessoa foi você que conseguiu fazer isso e trouxe, e todo mundo vai ser uma coisa, que esse material aqui com certeza vai ser eterno, que é uma coisa assim, daqueles discos que você... Sim, de mostrar pra filho, né? O primeiro LPzinho ali, que vai ser isso aqui, que vai ser eterno e ninguém mais vai esquecer. Pode ter certeza disso. Então, eu fico assim, sem palavras até pelo projeto e parabenizar, né? Só tem que dar parabéns, o projeto é nota 1001, assim, sem palavras, viu, Cleber?